Sob a proteção de Deus, no nome do povo parnamirim, declaro aberta a sessão e convido o vereadora Cátia para fazer a leitura bíblica. Livro de Salmos 23, Salmo de Davi. O céu e a terra e tudo o que ela contém, a órbita terrestre e todos que nela habitam. Pois ele mesmo a assentou sobre as águas do mar e sobre as águas dos rios a consolidou. Quem será digno de subir ao monte do Senhor, ou de permanecer no seu lugar santo? Os que têm as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não busca as vaidades. Amém. Ata da 92ª sessão ordinária do segundo período legislativo, realizado aos 7 dias do mês de outubro do ano 2015, às 17h30 e 30 minutos no plenário da Casa. O senhor presidente Ricardo Gugel, ladeado pelo secretário Antônio Batista Barros e interino Manel Diniz, além dos demais edis, Helenaide Dantas Cartacho, Francisco Gildásio, Giovanni Rodrigues, Gustavo Negócio, São Milton Radimac, Irani Guedes, Jeová Alves, Paulo Barbosa, Paulo Estevão, Rosano Taveira e Sheila Cristina Cunha de Andrade Bezerra. Ausentes, vereador Abdiano Salustino da Silva, Clênio José dos Santos, Cátia Carvalho de Lima e Valério Santiago. O senhor presidente Ricardo Gugel, sob a proteção de Deus e em nome do povo parnamirinense, deu por aberta a sessão, convidando a vereadora Helenaide Dantas Cartacho para fazer a leitura da mensagem bíblica lida no capítulo 149 do livro de Salmos. A ata da 77ª sessão ordinária foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. O expediente do dia constou de mensagem 025 do Poder Executivo Municipal, mensagem 027 do Poder Executivo, projeto de lei ordinária 061 do Poder Executivo, projeto de lei 063 do Poder Executivo, parecer da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final, projeto de lei ordinária número 060, de autoria do vereador Rosano Taveira da Cunha. Indicação 033 do vereador Ricardo Gugel. Indicação 634 da vereadora Helenaide Dantas Cartacho. Ofício 291/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal. Ofício 293, de autoria do Poder Executivo Municipal, e convite do gabinete da vereadora Helenaide Dantas Cartacho. O presidente Ricardo Gugel convidou o vereador Antônio Batista Barros para assumir a presença interinamente, enquanto o mesmo fará uso da tribuna. O vereador Ricardo Gugel iniciou seu pronunciamento agradecendo a todos pelas ligações feitas para saber do seu estado de saúde. Continuando, pediu desculpa ao plenário por ter se retirado das pressas e explicou que o médico lhe orientou a tirar 15 dias de licença, mas afirmou que prefere trabalhar. O tribuno comentou que hoje pela manhã se surpreendeu com a exoneração de pessoas que ajudam o prefeito Maurício Marques a se eleger. O vereador Ricardo Gugel relatou algumas visitas que fez juntamente com a presidente da Comissão Permanente de Saúde, Educação e Assistência Social a várias escolas do município de Parnamirim e afirmou que soube que nas escolas onde os diretores são indicados pelo secretário tem um tratamento diferenciado daquelas escolas onde os diretores são indicados pelos vereadores. Prosseguindo, o tribuno disse que isto é um crime, pois são palavras ditas pelos próprios diretores, e acrescentou que está fazendo o seu trabalho e quer fiscalizar, e comunicou que ele não está aqui para trabalhar, mas sim para fiscalizar a gestão, que não está aplicando bem o dinheiro do contribuinte. Encerrou seu pronunciamento dizendo que tem fé em Deus, que essa gestão está próxima do fim, e se depender dele, irá trabalhar com todas as suas forças para mudar. Nesse momento, o vereador Ricardo Gugel assume a presidência e encerra o pequeno expediente, passando para a ordem do dia, colocando em primeira discussão o projeto de lei ordinária 058 do vereador Gustavo Negócio de Freitas. Encerrada a discussão, o mesmo foi colocado em primeira votação simbólica e foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi colocado em primeira discussão o projeto de lei ordinária número 059 do vereador Antônio Batista Barros. Encerrada a discussão, mesmo foi colocado em primeira votação simbólica e aprovado por todos. Finalizando, foi colocado em única discussão, a única votação, o requerimento 020-2015 da vereadora Cátia Carvalho de Lima, que foi aprovado por todos.
Não havendo mais nenhum vereador a ocupar a tribuna e mais nenhuma matéria deliberar, o senhor presidente Ricardo Gugel deu por encerrada a sessão, convocando outra para o dia 14 do corrente mês e horário regimental. E para constar, eu, Manuel Diniz, segundo secretário interino, filho da presenteada, que após lida e aprovada e ser assinada pelo membro da mesa diretora. Plenário doutor Mário Medeiros, 07 de outubro de 2015, Ricardo Gugel, presidente, Cata Carvalho, vice-presidente, Antônio Batista Barro, primeiro secretário, e Manuel Diniz, segundo secretário interino. Lidado, senhor presidente, é o número suficiente para deliberar. Ato em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça em seus lugares. Ato aprovada. Leitura do expediente. Projeto de Lei Ordinário número 76 de 2015. Sistematiza a legislação municipal que dispõe sobre o fechamento do tráfego de veículo estranho aos moradores de vilas, ruas sem saída e ruas e travessas com características de ruas sem saída, nas condições que especifica e dá outras providências. Prefeito Municipal de Parnamirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o fechamento ao tráfego de veículos estranhos aos moradores de vilas, ruas sem saída e ruas de travessas com características de ruas sem saída, de pequena circulação de veículos em áreas residenciais, ficando limitado o tráfego local de veículos apenas para os seus moradores e visitantes. Artigo 2º. Para os fins desta lei, considera-se vila conjunto de lotes destinados exclusivamente à habitação, cujo acesso se dá por meio de uma única via de circulação de veículos, a qual deve articular-se em um único ponto com uma única via oficial de circulação existente. 2. Rua sem saída, rua oficial que se articula em uma de suas extremidades com via oficial e cujo traçado original não tem continuidade com a malha viária na sua outra extremidade. 3. Ruas e travessas com características de ruas sem saída e ruas e travessas oficiais que sejam vias locais com a importância exclusiva para o trânsito de veículos e acesso aos moradores nelas inseridos. Artigo 3º. As vilas e ruas sem saída, bem como as ruas e travessas com característica de ruas sem saída, que são passíveis de fechamentos, deverão necessariamente: 1. Ter apenas usos residenciais. 2. Não apresentar mais de 10 metros de largura de leito carroçável. 3. Servir de passagem exclusivamente para as casas nelas existentes, vedado o fechamento quando servir de passagem única a outros locais, especialmente a áreas verdes ou praças de uso público e áreas institucionais ou equipamentos públicos. Artigo 4º. Fechamento poderá ser realizado por intermédio de portão, cancelas, correntes ou semelhantes no espaço correspondente ao leito carroçável, devendo ficar aberto sem qualquer obstáculo ou espaço destinado às calçadas, permitindo-se livre acesso de pedestres. Parágrafo 1º. Quando não for possível identificar o espaço destinado às calçadas, deverá ser deixado aberto espaço com largura mínima de 1 metro para o livre acesso de pedestres. Parágrafo 2º. Não será permitido fechos que impeçam o eventual acesso de caminhões. Artigo 3º. O fechamento deverá respeitar a linha que define o prolongamento do alinhamento da via pública com a qual o acesso à vila, ruas sem saída e ruas travessais com características de ruas sem saídas. Artigo 5º.
Fica dispensado o pedido de autorização para o fechamento de vila, rua sem saída e ruas travessas com características de rua sem saída, devendo ser protocolado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Desenvolvimento Urbano, SEMUR, comunicação instruindo com uma declaração expressa de anuência ao fechamento subscrito por, no mínimo, 70% dos moradores dos imóveis situados na vila, rua sem saída e ruas e travessas com características de rua sem saída, sendo que o teor será de total responsabilidade dos signatários, sob a pena da legislação administrativa, civil e criminal pertinente. Artigo 6º. Após a necessária autorização, o fechamento será implantado pelos moradores do local. As suas expensas, devendo cópia da licença ser fixada no local do fechamento para conhecimento de todos. Galera, senta aí. Não, senta aí. O expediente sem a presença do presidente não vale não. Artigo 7º. Verificado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o do Desenvolvimento Urbano, SEMUR, o descumprimento das condições estabelecidas nesta lei, será expedida intimação aos moradores do local para saneamento da irregularidade em prazo a ser estabelecido sob pena de revogação da autorização. Parágrafo único. A autorização poderá ser revogada a qualquer tempo no caso de comprovado o uso da informação falsa ou incorreta para a sua obtenção. Artigo 8º. Fica reconhecido os bloqueios de ruas atualmente existentes nos locais cuja definição se enquadre nos termos da presente lei, desde que preencha todos os requisitos exigidos e que sejam comprovados pela protocolização no prazo de 90 dias junto à Prefeitura Municipal mencionado no artigo 5º. Artigo 9º. O lixo proveniente das casas situadas na rua sem saída, objeto do fechamento de que trata esta lei, deverá ser obrigatoriamente depositado em recipientes próprios colocados na via oficial com a qual se articulam. Artigo 10º. Os bloqueios irregulares existentes no cujo responsável não requeram a sua regularização no prazo de 30 dias, deverão ser removidos das áreas públicas, mediante intimação a ser feita pelo Poder Público Municipal, com prazo de 5 dias, sob pena de remoção compulsória. Artigo 11º. A licença terá vigência pelo prazo mínimo de 12 meses e no máximo de 60 meses. Parágrafo único. A licença poderá ser revogada ou alterada a qualquer tempo, em face do interesse público, mediante notificação prévia, fixando-se prazos compatíveis. Artigo 11º. 12º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição em contrário. Parnamirim, RN, 12 de novembro de 2015, Rosano Taveira da Cunha, vereador autor. Você conversa da oposição até lá. Ei, veio. Requerimento. Requerimento de número 026/2015. A mesa diretora da Câmara Municipal de Parnamirim, RN. Cádia Carvalho de Lima, vereador, com assento na egrégia Casa Legislativa, requer, conformidade com o disposto do artigo 150 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para tratar do assunto relacionado às obras da BR-101, ao que se refere à construção dos viadutos
a ser construído no trecho do município de Parnamirim, RN. Na oportunidade serão convidados o excelentíssimo governador do estado do Rio Grande do Norte, prefeito da cidade de Parnamirim, secretário, superintendente do DENIT no estado do RN e secretário do município de obras, secretário de município de obras públicas e saneamento do nosso município e os vereadores desta Casa Legislativa. Plenário doutor Mário Medeiros, 16 de novembro de 2015, respeitosamente, Cátia Carvalho de Lima, vereadora autora. Está com muita fé. Projeto de decreto legislativo concede título de cidadão honorário parnamirinense ao senhor Francisco Ângelo dos Santos e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Parnamirim faz saber que a Câmara Municipal aprovou e promulga o seguinte, em conformidade com o disposto do artigo 39, inciso 16º da Lei Orgânica do Município. Artigo 1º, fica concedido título honorário do cidadão parnamirense ao senhor Francisco Ângelo dos Santos. Artigo 2º, a mesa diretora da Câmara Municipal de Parnamirim incumbir-se-á das providências necessárias para a definição da data, hora, local, cerimônia da referida outorga. Artigo 3º, este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição em contrário. Parnamirim, RN, 12 de novembro de 2015. Justificativa. Senhores parlamentares, membros da Câmara Municipal de Parnamirim, Estado do Rio Grande do Norte, a presente iniciativa visa conceder título de cidadão honorário parnamirinense ao senhor Francisco Ângelo dos Santos. Francisco Ângelo dos Santos nasceu na cidade do Natal, capital do Rio Grande do Norte, no ano de 1988. Filho de uma diarista quilombola, senhora Francisca dos Santos, e um pedreiro, senhor João Ângelo da Silva, morou em um humilde barraco na cidade de Parnamirim, próximo à linha de trem, no bairro de Emaús. Logo em seguida foi realocado para uma residência fixa presenteada pela Prefeitura Municipal de Parnamirim na gestão do saudoso prefeito Agnello Alves. Dinho, como é conhecido, é filho mais velho de 5 irmãos, sempre atencioso e bastante criativo. Despertou desde cedo a paixão pelo desenho, produzindo imagens de personagens dos seus amigos preferidos. Posteriormente, aos 13 anos de idade, foi convidado a participar de um grupo de capoeira por Luciano, filho de seu padrinho. Ao entrar no grupo de capoeira, adquiriu maiores habilidades físicas e pode ter uma maior convívio social, estimulando a sua comunicação, fator de extrema importância para seu futuro profissional. Manuel Diniz, vereador, autor. Parecer da Comissão Permanente de Constituição e Legislação. De autoria do vereador Ricardo Eraruí Alencar Gugel, a propositura, ora apreciada por esta comissão, objetiva, em síntese, promover a prevenção à saúde através do diagnóstico do câncer de próstata. Tudo na forma descrita na justificativa. Da fundamentação do voto, a Comissão Permanente de Constituição Legislativa e redação final, com fundamento nas suas competências previstas no artigo 66 do Regimento Interno, em análise conjunta, considera presente projeto de condição de prosperar por se tratar de matéria que não conflita com as normas constitucionais legais, seja no seu aspecto formal ou material. A conclusão. Em relação a estes aspectos que cabe a esta comissão examinar, observados os requisitos constitucionais relativos à atribuição desta Câmara Municipal, quando os aspectos da constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, razão pela qual opinamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei ordinário
005-2013, que ora submeto à apreensão dos meus ilustres pares. Parecer da Comissão Permanente de Constituição e Legislação em redação final. Parecer o projeto de lei ordinário 012-2013. Na conclusão, em relação a estes aspectos que cabe a esta comissão examinar, resta observado os requisitos constitucionais relativos às atribuições desta Câmara Municipal, quando os aspectos da constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, razão pela qual opinamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei ordinário de número 012/2013, que ora submete a apreciação dos ilustres pares. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação final. Parecer o projeto de lei ordinário 021 da conclusão. Em relação a esses aspectos que cabe a esta comissão examinar, resta observado os requisitos constitucionais relativos às atribuições desta Câmara Municipal, quando os aspectos da constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, razão pela qual opinamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei ordinário 021/2013, que ora submete a apreciação dos meus ilustres pares. Cátia Carvalho, relatora, Rosana Taveira, presidente, Gustavo Negócio, membro. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação. Parecer o projeto de lei ordinário 031 na conclusão. Em relação a estes aspectos que cabe a esta comissão examinar, resta observado os requisitos constitucionais relativos às atribuições desta Câmara Municipal, quanto aos aspectos da constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, razão pela qual opinamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei ordinário 031/2013, que ora submete a apreciação dos meus ilustres pares. Rapaz, o primeiro secretário era para ganhar. Era para ganhar, pô. Só quem trabalha agora posso tentar. Só quem trabalha é para ganhar o primeiro secretário. Indicação de número 698/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Irani Guedes, vereador. Indica ao chefe do Executivo, excelentíssimo senhor Maurício Marques dos Santos, extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento, interação na indicação 154/2014, referente à pavimentação pelo metro asfalto na rua Vicente, da rua 21 de abril, no conjunto Parnamirim 2, situado no bairro Boa Esperança. Irani, vereador Irani Guedes Medeiros, autor. Indicação 699/2015, senhor presidente, senhores vereadores. Irani Guedes, vereador, indica ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Maurício Marques dos Santos, extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento, CEMOP, reiteração da indicação de 152/2014, referente à pavimentação pelo metro asfalto na rua 13 de maio, no conjunto Parnamirim 2, situado no bairro Boa Esperança. Irani Guedes Medeiros, vereador, autor. Indicação 708/2015. Da mesa diretora da Câmara Municipal de Parnamirim, RN, Gustavo Negócio de Freitas, vereador eleito neste município de Parnamirim, com fundamento nos artigos 35, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município de Parnamirim, no artigo 148 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Parnamirim, e respeitosamente propor a egrégio plenário a seguinte de interesse público a ser encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal de Parnamirim, RN, extensivo ao secretário municipal de Obras Públicas, pavimentação asfáltica da rua
Sebastiana Constância do bairro Rosa dos Ventos, ao município de Parnamirim. Eu quero parabenizar Vossa Excelência e é a minha mãe, a minha santinha mãe, Sebastiana Constância da Silva. Se eu pudesse, eu subscrever com Vossa Excelência essa indicação. Ricardo Gustavo Negócio de Freitas, fiquei emocionado. Indicação 709 eu li. Eu li esse número, 709, não é nada. Mas eu li uma 709. 709, a mesa diretora da Câmara Municipal de Parnamirim, Gustavo Negócio de Freitas. Vem respeitosamente indicar o excelentíssimo prefeito municipal de Parnamirim, extensiva Secretaria Municipal de Obras Públicas, a pavimentação asfáltica da rua Joel Imperador do bairro Santa Teresa, no município de Parnamirim. Gustavo Negócio de Freitas, vereador, autor. Traga a sua indicação aí. Eu vou subscrever. Eu boto meu carimbo lá, viu? Indicação de 703 de 2015, Ricardo Gugel. Indica ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Maurício Marques dos Santos, extensivo, a SEMU, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, para que seja realizada a instalação de placas de identificação à rua Salgueiro e rua Marquês de Sapucaí, bairro Jardim Planalto. Ricardo Gugel, vereador, autor. Indicação 715, senhor presidente, senhores vereador. Senhor presidente, eu não sei, eu gostaria que Vossa Excelência, até por uma questão de respeito, submetesse à decisão duas indicações que a doutora Elizabeth fez a semana passada e Taveira não leu porque ela estava aqui. Estava ausente. Eu acho que Vossa Excelência deveria, até por respeito, que no dia a vereadora ela teve Então, justamente, eu queria ver a opinião dos vereadores se podíamos fazer isso. Até em respeito, né? Foi. Então eu vou ler. Indicação 715/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, Elizabeth Carrados, vereadora, com assento nesta Câmara Legislativa, vem respeitosamente indicar excelentíssimo senhor prefeito municipal Maurício Marques dos Santos e secretaria municipal de obras públicas para que seja realizada a construção e implantação de um abrigo de passageiros de frente à maternidade Divino Amor, sentido Natal, centro de Parnamirim, na Avenida Tenente Medeiros Barro, centro nesta cidade. Elizabeth Carrasco. Indicação 716. Elizabeth Carrasco, vereadora, indica ao chefe do Executivo Municipal, senhor Maurício Marques dos Santos, extensiva Secretaria Municipal de Saúde, para que seja disponibilizado um site da Prefeitura, um portal de acesso na qual indicará a localização a todas as informações referentes a unidades de saúde deste município, bem como disponibilizando uma lista de todos os programas, ações, cartilhas informativas da Secretaria de Saúde para... Não, isso aqui não sei o que é isso, não. É um negócio da internet aí, né? Elizabeth Carrasco, vereadora, vale salientar a data, né, da indicação é do dia 11 de novembro de 2015, ela era vereadora. Indicação de 720 de 2015, senhor presidente, senhores vereadores. Valério Felipe Santiago, vereador, que está subscrito de acordo no
indica. Não. Valério Felipe Santiago, vereador, que está subscreve, que a esta subscreve de acordo com os preceitos que preceitua o artigo 148, parágrafo 1º e 2º do Regimento Interno, reitera a indicação de número 241, de 16 de 4 de 2014, que solicita estudo que viabiliza a implantação da previdência própria para os servidores da Prefeitura Municipal de Parnamirim, RN. Defendo também, vereador. Justificativa. A criação do Instituto de Previdência para os servidores públicos do nosso município só trará benefícios para o mesmo. Basta criar mecanismo econômico e financeiro que possibilitem convênio com operadores de saúde que atuam no Estado. O nosso instituto é que, nosso intuito é que os servidores públicos municipais de Parnamirim, ao se aposentar, tenham remuneração integral, evitando perdas salariais, as quais ferem fortemente os direitos constitucionais do cidadão. Atenciosamente, Valério Felipe Santiago, vereador. Lido o expediente. Convido o vereador Valério para usar a tribuna. Senhor presidente, eu peço para falar da minha tribuna. Senhor presidente, eu quero agradecer a atenção da vereadora Cátia por ter me concedido falar primeiro, que eu tenho que pegar minha esposa no consultório médico em Natal. Senhor presidente, senhores vereadores, a minha luta não, o meu sonho, o meu desejo, é o desejo de todos os funcionários públicos municipais, é a criação do Instituto de Previdência Municipal para os nossos servidores. Macaíba já tem, São Gonçalo, São José, os municípios da Grande Natal estão evoluindo, porque quando o município, em 1990, optou pelo regime estatutário, ele, logicamente, ele criou vida própria, com referência à assistência aos seus servidores, a criação da Guarda Municipal, Previdência Social. Então, é isso que nós estamos vendo há muitos anos, desde a gestão de Raimundo Marciano, Agnello, eu continuo apresentando, inclusive até no último, a indicação que eu fiz, eu argumentei o quanto a Prefeitura repassava mensalmente para o INSS, mostrando que temos condições de criarmos a Previdência para os servidores municipais, para que eles, ao se aposentarem, tenha a sua remuneração paga integralmente, que difere do INSS. Então, eu acredito que já foi feito um levantamento a esse respeito pelo prefeito Agnello Alves, e segundo me fui informado que o prefeito Maurício Marques também já fez esse levantamento, para ver as possibilidades. Então, só nos resta esperar para que haja uma sensibilidade do chefe do Poder Executivo para implantar para os nossos servidores a Previdência... Vossa Excelência me concede uma parte? Eu concedo uma parte, Vossa Excelência. Vereador, eu agradeço o aparato de Vossa Excelência e até fico feliz, né, que Vossa Excelência tenha entrado nessas indicações várias vezes e que não foi atendido. Eu fico feliz porque Vossa Excelência não foi atendido e espero que o prefeito Maurício Marques, ele também faça a mesma coisa. Não me atenda. Não lhe atenda. Porque, Vossa Excelência, quando se fala na Previdência do município, normalmente as pessoas imaginam, não estou dizendo Vossa Excelência, mas normalmente as pessoas imaginam que vai ser mais fácil se aposentar, vai ser mais fácil de se ter um ganho maior, quando na verdade a gente tem que ter um entendimento que todos os sistemas previdenciários
do planeta, não é só o do Brasil não, do Brasil está quebrado mesmo, todos eles estão em dificuldade. Eu vou contar um episódio a Vossa Excelência e que não tenho nenhuma preocupação em relatar. O prefeito Aguinaldo Alves, ele convidou Homero Greco, na época que Homero aderiu, porque ele era oposição, e Homero foi para a prefeitura para ocupar um cargo e preparar essa previdência. A professora Elianai trabalhava lá e sabia. E aí foi feito todo aquele cálculo, né, um cálculo que é feito através da Caixa Econômica e tal. E Aguinaldo me chamou. Naquela época os vereadores recebiam essa extraordinária, né, recebiam pela sessão extraordinária. E numa sessão extraordinária de janeiro, o prefeito queria colocar em votação o regime de previdência do município de Parnamirim. Como eu tive acesso, ele me deu o projeto para que eu pudesse ler, eu peguei esse projeto e passei para uma pessoa que tinha conhecimento e tinha uma formação, inclusive especialista nessa área previdenciária. Ele me disse o seguinte: olha, o que está aqui no papel, está tudo bonito aqui, está no papel. Agora, você imagine a Previdência Social Nacional, que é garantida pelo governo federal, as dificuldades que tem. Imagine o município de Parnamirim ou qualquer outro município pequeno que venha instituir o regime próprio de previdência. E aí, como o prefeito me chamou nas sessões extraordinárias, eu disse para ele que não defenderia aquele projeto, eu defenderia os outros, e a questão da previdência, primeiro, eu votaria contra, eu não era a favor da previdência, como não sou a favor da criação da previdência própria, e também que o prefeito colocasse numa sessão, em sessão ordinária, porque teria tempo de se ter uma discussão mais ampla, tanto com os funcionários, como com segmentos que conhecem realmente dessa questão previdenciária. O problema, vereador, é que muitas vezes a gente olha para o montante que se paga, mas a nossa população ela está envelhecendo. A cada dia aumenta a quantidade de pessoas que vão se aposentar e vão querer receber os seus recursos, né? Vão querer receber o seu salário. A Previdência brasileira ainda não conseguiu, ela não conseguiu ajustar essa matriz do que é o desconto, o tempo de desconto e a questão dos anos que a pessoa dura, a taxa de sobrevida que a população brasileira tem, que tem aumentado. Então, dado a isto, né, a Previdência hoje ela tem todas as dificuldades que tem. A Previdência Social brasileira ela tem outros karmas. Por exemplo, ela financia algumas aposentadorias que não contribuem, que no caso não seria o caso de Parnamirim. Mas a gente tem que avaliar o montante do que é a Previdência Nacional, o regime geral de Previdência, né? A outra questão é que a gente tem exemplos, né? Por exemplo, a ex-prefeita Micarla de Souza, ela meteu a mão no fundo previdenciário do município de Natal. E hoje o governador Robson está fazendo a mesma coisa, já tirou 600 milhões, né? Esse dinheiro vai ser devolvido? Como vai ser? Então, essa questão da Previdência é uma questão extremamente complexa, porque você vai ter um montante de recursos arrecadado, esse montante ele não pode ser gasto, ele tem que ser investido. Vamos dizer, os fundos de previdência que investiram na Petrobras, vereador Ricardo, se ferraram. Quem tinha R$237 na Petrobras, hoje tem 42. Então, vocês imaginem os fundos previdenciários que investirem em ações da Petrobras, o prejuízo que tinha. Como é que vai repor? Então, para os funcionários que estão se aposentando. Então, eu acho que é um tema, assim, que a gente tem que ter muito cuidado, porque nós vamos aprovar, ou nós vamos dar um direcionamento
a vida de cerca de 2.000 pessoas que vão aí estar na idade que mais precisa, né? Que é numa idade que você já não tem mais condições de se mexer muito, que vai esperar a questão da aposentadoria, de se ter esta garantia do recebimento do seu salário vindouro, né? O fato de se criar não é garantia de melhores salários nem garantia de pagamento. A gente tem que ter muito cuidado com relação a esta questão. Era só isso, vereador. Eu agradeço a parte. Agradeço a parte de Vossa Excelência, historiando. Tudo que Vossa Excelência disse resume só numa palavra: corrupção, desvio de dinheiro da Previdência. Se os governos, os mais gestores, não desviassem, não retirassem dinheiro da Previdência Social, ela não haveria como falir. Não haveria, essa é a grande verdade. Eu vou dar um exemplo. A Prefeitura de Parnamirim, em 3 anos, ela repassa para o INSS 56 milhões. Em 3 anos. Nesses 3 anos, não se aposenta 20 pessoas na Prefeitura de Parnamirim. E sendo investido, e esse dinheiro não se usando para despesas gastas nos custeios, nos investimentos do poder público, na Prefeitura, no caso, no Estado ou na Nação, como aconteceu, aí não tem como sobreviver. Agora, se você aplicar, investir em fundos garantidos, se os dirigentes da instituição for pessoas honestas, porque quando nós elaboramos projeto, temos uma visão, é pensando em honestidade. Pessoas que geram recursos públicos com ética, com respeito, com dignidade, com honestidade. Nós não vamos pensar em pessoas que desviam. Então é um sonho que eu não vou continuar. Eu vou trazer pessoas aqui, especialistas, que aplicaram instituíram previdência em vários municípios que deu certo. Vou trazer para fazer uma audiência pública, para mostrar. Nós não podemos ser pessimistas. Nós não podemos dizer que todos os fundos previdenciários desviam recursos. Nós devemos ter otimista, pensarmos em pessoas que realmente pensam no futuro dos seus funcionários, dos seus servidores. Então, eu continuarei sempre, apesar de haver pensamentos contrários no plenário, eu permanecerei sempre com esse sonho de ver o município de Parnamirim com a previdência própria. Para que aí veremos se dá certo ou não. Era isso, senhor presidente. Convido a vereadora Cátia para usar a tribuna. E o vereador Manuel Diniz para assumir a segunda secretaria, que o vereador Valério vai pegar a esposa dele. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero saudar a todos nesse meu retorno a esta casa, aos trabalhos, depois de uma licença de 30 dias para tratamento e a realização de uma pequena cirurgia que fiz. Graças a Deus, estou aqui recuperada, em plena atividade. Queria também registrar aqui o meu agradecimento à doutora Elizabeth, a nossa suplente do Democratas, que com tanta responsabilidade e dedicação, ela nos substituiu por esse período. Mas, iniciando aqui a minha volta, que foi na última quarta-feira, última quinta-feira, na verdade, dia 11, e dia em que eu estive em Brasília para participar de alguns compromissos parlamentares, né? E também buscar algumas emendas aqui para o nosso município. E, para minha felicidade, nós tivemos a oportunidade de participar, não diretamente da reunião, mas acompanhar o resumo de toda a reunião, que houve uma reunião da bancada do Rio Grande do Norte, sob a coordenação do deputado Felipe Maia, que é o coordenador da bancada. Inclusive, eu trouxe aqui uma
uma cópia da ata, né, da reunião que houve. E um assunto que interessa muito ao vereador Giovanni. E graças a Deus, para a nossa felicidade, todos os senadores, os 8 deputados federais, se uniram para priorizar as emendas de bancada. E para nossa felicidade, para a felicidade de Parnamirim, a construção de viadutos, que eles denominaram assim, mas acompanhando o projeto de duplicação e construção de viadutos e passarelas da BR-101, ela foi colocada como prioridade número 1 da bancada. A prioridade número 2 é a implantação de adutoras no semiárido, e a terceira é a implantação do novo prédio da maternidade Escola Januário 5. Está aqui a cópia, está aqui as assinaturas de todos. E, na oportunidade, estava presente o superintendente do DENIT, Dr. Ézio Reis, o qual nós marcamos um encontro hoje para dar continuidade. Hoje à tarde eu tive a grata satisfação de estar com ele. E justamente é o motivo desse requerimento, entendendo que não é a audiência que já houve aqui de apresentação de projetos, foi solicitada pelo vereador Giovanni e todos os vereadores dessa casa, mas espera receber as informações que eu recebi na data de hoje, mas que eu achei importante, fiz o convite a doutor Ézio e que ele de pronto aceitou, para que ele venha aqui a esta casa, logicamente vai mostrar novamente o projeto, para aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer, mas entender as obras, o andamento das obras. Porque, para nosso entendimento, na maioria das vezes, o vereador Batista muitas vezes já falou aqui na tribuna, que não acredita mais no início das obras, que toda hora é uma data, e realmente é essa informação que nos chega. É a informação de que chega um superintendente, era Walter Fernandes, aí tinha data para começar. Depois houve um substituto, que era Willy Saldanha, se deu outra data, não cumpriu, e, na verdade, hoje, quem ocupa a superintendência é o doutor Ézio Reis, que já foi interventor em anos passados e que teve um excelente desempenho e foi convidado a voltar aqui para a superintendência do nosso estado. E o que eu pude ver, e aí ele me comprovou, é que a obra ela já deu o seu início, ela já teve o seu início. Né? A obra orçada em 30 milhões, ela está sendo executada no trecho ali de Neópolis, nas Avenidas das Alagoas. Está sendo construída uma contenção de águas, porque se tem que fazer a drenagem para receber as águas, senão aquele bairro ali do Jiqui, ali onde tem um macro, ele já tem um problema grande de água, né, de contenção, de acúmulo de água, e é necessário que o início da obra ele se desse naquele local. Porque quem estava aqui na audiência pôde conhecer que a obra ela é do viaduto de Ponta Negra até a entrada de Cajupiranga, né? Com construções de 3 viadutos ou passarelas, né? Ao longo do trecho. Nova Parnamirim, a Maria Lacerda, que não chega a ser um viaduto, mas sim uma construção elevada, que se dá o nome de viaduto, mas eles dão outro nome técnico, né? Mas é como se fosse uma construção elevada, de uma ponte elevada, deixando a BR num nível inferior, fazendo com que ali o fluxo de trânsito ele realmente tenha a sua liberação, porque, senhores e senhoras, é impressionante a pesquisa que eles têm lá. Em torno, vereador Clênio, de 80 mil a 90 mil veículos por dia na nossa BR, no trecho Parnamirim-Natal.
E só quem usa, só quem passa por ela é que percebe. Mas nós não temos a dimensão do quantitativo que é, e somente quem faz um estudo desse é quem pode comprovar o grau de que se encontra o trânsito na nossa BR, sentido Parnamirim-Natal, e Natal-Parnamirim não é diferente, dependendo do horário que se encontra. Então, ficamos felizes com a bancada do Rio Grande do Norte por ter, sob a coordenação do deputado Felipe, ter essa sensibilidade com o nosso município, de botar na sua emenda número 1, a prioridade número 1, no orçamento de 2016, a emenda impositiva, onde ele assegura os recursos para a continuidade e finalização das obras da BR-101. Eu cedo uma parte ao vereador Batista, depois o vereador Clênio. Vereador, em outras horas, em outras épocas, eu tinha esse mesmo entusiasmo que Vossa Excelência tem. Com emenda da deputada Fátima Bezerra, hoje senadora, da emenda do deputado Henrique Eduardo, Garibaldi Alves. E quando eu estava titular da Secretaria de Trânsito e Transporte, na certeza de iniciar essa obra, nós antecipamos uma decisão ali na Avenida Maria Dolores, quando nós ali fizemos uma alteração no trânsito e colocamos naquela via mão única. E já acreditando que em poucos meses estava resolvido o problema da BR, porque seria a conclusão daquele projeto, está pronto na secretaria, deixado por esse humilde vereador, um projeto de mão única para Maria Lacerda e mão única para Abel Cabral, desde que o serviço, as obras do DR fosse concluída. Eu digo concluída devido à duplicação que já existe. E eu acho que o vereador Taveira teve sim como presidente da Câmara uma reunião, eu era secretário, lá no DENIT, com data marcada, com um projeto que era o 12º, desde 2001 que nós conhecíamos os projetos marcados, com a ordem de serviço pronta e com a data de início das obras. Mas vamos para a atualidade. Eu pergunto a Vossa Excelência se, junto com essa ordem de serviço, tem a autorização do ministro da Fazenda. Eu recebi hoje, vereadora, está no meu gabinete, decreto da Presidente da República que nenhuma obra a nível federal, seja qual for, é iniciada sem autorização do ministro da Fazenda. Está no meu gabinete pela uma discussão ou um blog aí que anunciou alguma coisa sobre o saneamento. Que saneamento não, o dinheiro estava pronto, mas não dava andamento por incompetência da prefeitura, e chegou nas minhas mãos, está no meu gabinete ali, um decreto da Presidência da República, que todos os senhores devem saber, porque foi publicado, está na rede, que nenhuma obra, seja qual for, de 1 centavo a 1 trilhão de reais, se iniciará, se libera a ordem de serviço, sem anuência do ministro da Fazenda. Então, pode ser que lá esse início, Vossa Excelência tenha dito, ou esteja falando, e eu não vi, e acredito que Vossa Excelência não viu, deve ser um bueirinho daqueles que Luiz Almir anuncia todo dia na Rádio 96, no programa dele. Está entupido. E a nossa vontade é tão grande que essa obra inicie, talvez seja até o desentupimento da boca de um bueiro ali no viaduto, e nós achamos que é o início da obra. Agora, esse decreto existe. A autorização do ministro da Fazenda. Eu estou com esse documento ali no meu gabinete. Vereador, acredito que esse decreto tenha sido editado e publicado,
A grande diferença é que essa obra ela não está iniciada, ela já está em execução. Então, esse decreto ele não serve para esse projeto, porque esse que está sendo executado, ele está orçado no orçamento de 2015. Ele está sendo liberado à medida que se constrói. Se constrói, faz a medição, libera o recurso. O recurso ele tá orçado no orçamento de 2015. Essa emenda da bancada, ela é para o orçamento de 2016. Ou seja, eles entenderam que o recurso que está alocado em 2015, que está sendo executado, ele não é o suficiente para finalizar a obra. Então, eles estão garantindo, é por isso que a bancada, no momento de muita sensibilidade, eles entenderam e concordaram, acertaram, de que teria que finalizar essa obra. Essa obra teria que ser entregue no seu conteúdo, no seu projeto total. E para Parnamirim vai ser um ganho excelente. E queria convidar a Vossa Excelência, a gente podia ir, uma comissão de vereadores, podia até ir lá no local, fotografar, visitar a obra. E o que me leva justamente a requerer, a fazer esse requerimento de uma audiência, é justamente dirimir essas dúvidas que cada um de nós deve ter quanto à execução, porque todos nós sabemos que, desde o ano passado, que se votou e aprovou o orçamento impositivo. Então, é diferente, né? Hoje é diferente, você coloca uma emenda, essa emenda, depois de passar na sua admissibilidade, que tem uma comissão que analisa, admite, depois ela vai para o plenário, é aprovada. Depois, antes disso, ela ainda passa por um setor de técnico, para ver se todo o projeto, a análise do projeto no modo geral. Eu pude perceber esse trâmite que lá existe, que é totalmente diferente do nosso momento aqui, né? Então, nunca deixei de ser otimista, mas o que eu trago é algo que realmente concreto, é algo que se iniciou. Tem dia, eu até perguntei a doutor Ézio agora, porque eu sabia que esse momento ele ia acontecer aqui, ele não quis me dar datas, porque realmente ele disse, olha, Cátia, a gente sabe que o recurso em Brasília, ele está sendo, e a choradeira lá é grande, porque eu pude perceber isso. A gente não vou lançar mão de uma data que ela vai chegar em Parnamirim, porque ela está vindo de Neópolis para cá. É tanto que o viaduto de Ponta Negra vai ser o último, a interligação vai ser no final. Eles estão vindo Neópolis, chega na Maria Lacerda, resolve o problema da Maria Lacerda e vai dando continuidade. Mas o mais importante, e por isso foi a presença dele no dia dessa reunião, foi justamente assegurar para 2016 a questão dos recursos. E o motivo dessa audiência foi justamente para que ele pudesse mostrar aos vereadores a questão do projeto, a sua execução inicial, o quanto já se pagou, o que é que tem ainda orçado e aonde vai chegar, e garantir, e está garantido na LOA de 2016 os recursos que a bancada federal alocou. Concedo uma parte ao vereador Klein e em seguida ao vereador Gildas. Vereadora Cátia, primeiramente saudar o retorno de Vossa Excelência a esta casa e dizer a Vossa Excelência que eu sou otimista, porém, em algumas ações eu me reservo o direito de ser descrente. Veja bem, eu considero que aqui no Rio Grande do Norte nós temos uma bancada, a bancada federal, extremamente frágil. E dizer a Vossa Excelência o seguinte, que a população, sobretudo a de Parnamirim, me dirijo a ela hoje, eu acho que se sente realmente revoltada com esse tipo de ações que são
muitas vezes alardeadas aqui no município de Parnamirim. Pronto, por exemplo, eu não creio que até o final do governo Dilma, a gente atravessando uma crise dessa, essa obra da BR, ela inicie e seja concluída. Exatamente iria resolver alguns problemas existentes aqui no nosso município, como, por exemplo, o isolamento hoje do parque de exposição, como a situação também de Nova Parnamirim, de Emaús. Veja bem, esses políticos que votamos aqui, e que nós vamos, Giovanni, ter muita dificuldade de acompanhá-los nas eleições que virão, que se isolam no seu gabinete em Brasília, que vem muitas vezes apenas no final de semana aqui para o Rio Grande do Norte, e a Parnamirim, uma vez no ano, anunciar uma emenda do tamanho de nada. Eu acho que a população de Parnamirim está descrente e acaba também descrente em nós, que defendemos essas questões. Então, por exemplo, eu gostaria de fazer uma indagação a Vossa Excelência, que fez parte dessa reunião, acompanhou essa reunião. De fato, o que é que Vossa Excelência traz de notícia para Parnamirim? Levando em consideração as últimas perdas que o município teve, como por exemplo, perdemos o parque industrial, perdemos o aeroporto. Qual foi a emenda que esses deputados apresentaram? Poderia apresentar aí uma emenda para que Parnamirim tivesse um terminal rodoviário para recuperar os empregos de volta. É uma bancada extremamente fragilizada. Nós temos um estado que é um dos maiores produtores terrestres de petróleo. No entanto, perdemos a refinaria para Pernambuco. É bem verdade que hoje essa refinaria está envolvida aí no escândalo, Gildas, exatamente da Lava Jato. Mas quantas indústrias se instalaram no entorno, desenvolvendo aquele estado, em detrimento do prejuízo do estado, um dos maiores produtores terrestres de petróleo. Por outro lado, nós temos também aqui, a cada final de semana, morre 2, 3 pais de famílias aqui, gente trabalhadora, que está deixando seus filhos órfãos, não é? Como, por exemplo, ocorreu nesse final de semana, vítima de assalto, não é? Vítima dessa violência desenfreada, que deu as ações do governador, e foi o mais votado aqui. Então, é uma classe política altamente hoje descredibilizada pela população de Parnamirim. Então, eu quero aqui fazer essa crítica. O que é que o senador Zé Agripino, nesses últimos anos aí, em que é senador, o que é que ele trouxe? Ele vive aqui do trem urbano, vive do pau amarelo. O filho segue o mesmo exemplo. Então, Vossa Excelência, essa crítica não é a Vossa Excelência. Realmente eu sou um cidadão parnamirinense, sou um eleitor também, que já votei muitas vezes, mas hoje eu sou descrente. Por exemplo, o vereador, que é achincoalhado, Giovanni, mas a população amanhece o dia na porta de sua casa, cobrando um transporte para ir a Natal, viu, Ricardo? Então nós somos o burro de carga. Agora nós temos que cobrar desses senadores, deputados que ganham alto salário e que esquecem que não desenvolvem as políticas necessárias para que a população do Rio Grande do Norte possa conviver com a seca. Então é esse registro que eu quero fazer aqui da minha insatisfação com esse político, que terei dificuldade sim, talvez até acompanhe, mas é muito difícil, porque nós temos que adotar o critério e preservar sim o interesse da cidade de Parnamirim, a cidade que nós queremos bem. Obrigado, Excelência. Eu entendo, vereador Clênio, sua revolta, né, sua insatisfação, mas eu não posso dar a resposta que Vossa Excelência me pede, porque, primeiro, que eu não tenho o domínio de lhe dizer, a propriedade de lhe dizer exatamente o que é que de emendas a bancada federal, o que é que emenda que cada parlamentar ele tem destinado ao Parnamirim. Eu posso falar do meu deputado federal, Felipe Maia, que o ano passado e para este ano já alocou 2 emendas, uma de 400 mil, uma de 200 mil para equipar as unidades de saúde básica do município. Quinta-feira já estava sendo editada uma emenda de R$500 mil, que deve estar sendo liberada a partir de fevereiro, quando abrir o orçamento, também destinada para o município de Parnamirim, para a saúde de Parnamirim. O problema é que acredito que deve existir, não posso afirmar, mas é o que a gente passa aqui. A gente coloca as emendas muitas vezes, tem a grata satisfação
e o desejo que ela se realize, mas muitas vezes o governo ele não realiza por motivos que lhe são atribuídos, a questão do recurso financeiro, a questão da situação, da crise financeira. E é o que eu percebi lá. A choradeira realmente é muito grande. Não se pode falar em dinheiro lá no Congresso, porque não se jogam conto de fadas, não se jogam pilim-pim-pim nos olhos de ninguém, porque sabe que a dificuldade que o país enfrenta por conta de tanta corrupção, tanta desmando que esse governo do PT tem feito no nosso país, que não há condição de previsão nenhuma. O que o país vive hoje é um completo caos. A questão do desemprego, como Vossa Excelência falou, é uma questão absurda e o governo não toma nenhuma atitude. Então, os parlamentares, como nós somos parlamentares, eles fazem o dever de casa. Não estou aqui defendendo nem A, nem B, nem C, mas o que a gente vê é o deputado federal Rogério Marinho, é o deputado Felipe, a questão do Walter Alves. A gente percebe o interesse e o desempenho deles no trabalho. O grande problema é quando passa dessa esfera de Câmara, Senado, para o governo federal. E aí nós somos muito pequenos, vereadores de Parnamirim, para estar aqui sendo questionado porque fulano faz, fulano não faz. Eu acho que a população é que ela quem vai dar a resposta, ela quem deve dizer quem permanece, quem sai, quem fica, e avaliar o trabalho de cada um. O que a gente não pode, e aí eu me incluo nessa lista, é desanimar, é desacreditar. Eu acredito que o país ele tem jeito, eu acredito que as pessoas estão ali, se colocar à disposição, porque têm um interesse em trabalhar, em fazer algo pelo seu país, pelo seu estado, pelo seu município. E a gente percebe isso quando a gente vai a Brasília, a confusão. Essa reunião da bancada, ela terminou às 10 horas da noite. Vale salientar isso. Começou 18 horas, terminou, a gente saiu do Congresso, era 10 horas da noite. Eu só não tenho como provar porque eu não tinha cronômetro. Mas, assim, a gente percebe o interesse da bancada. A bancada reuniu, ela viu aqui a questão da maternidade de Januário Cico, né, um problema que a gente vê todos os dias na televisão. A questão, porque também se tem um valor, né? Você não pode sair colocando tudo que você deseja, porque tem um valor ali predestinado para cada estado. Né? Então, a bancada, eu aqui faço um registro de ver todos imbuídos de fazer algo pelo seu estado. E aqui está a comprovação. Eu trouxe, inclusive, eu sei que eu sabia tanto que ia ter essa polêmica, que eu pedi uma cópia. Eu trouxe a cópia, e aí os vereadores que quiserem, eu posso passar. Só não assinou a emenda, mas vai assinar depois, o deputado Fábio Faria, que não estava viajando, e a deputada Fátima estava numa outra reunião, mas no outro dia ela já passou e já assinou. Eu não sei se o deputado Fábio já assinou, mas eu tive a informação que ela já passou na coordenação de bancada, que é o deputado Felipe, e já assinou. Então, queria só deixar registrado essas informações e concedo uma parte ao vereador Gildados. Vereador, eu vou fazer assim, um comentário com relação a a duplicação, o alargamento da BR, né, sem me ater aí essa questão das emendas aí, que a gente sabe que muitas vezes existe empenho, né, vereador Cleide, mas depende de tamanho até da bancada, né? Essa questão da refinaria, a gente sabe que o Rio Grande do Norte tinha todas as condições para que pudesse ser aqui no estado, né? Mas, infelizmente, o presidente Lula decidiu lá naquele coloio dele com o Hugo Chávez de levar lá para Abreu e Lima. E as refinarias, elas têm até uma justificativa, porque elas são feitas normalmente
ou na área produtora ou na área consumidora. Muitas vezes eles optam muito mais pelo onde tem um maior consumo. E o Rio Grande do Norte ele tem um prejuízo muito grande com relação a isso. Tem um prejuízo grande com relação à produção de energia eólica, por exemplo. Porque nem o petróleo, nem a energia eólica gera ICMS para o Estado e gera se for consumido dentro do Estado. Então, como nós temos um Estado com parque industrial pequeno, por exemplo, com relação às eólicas, a gente fatalmente não vai ter o retorno que deveria ter. Mas assim, a crítica que eu faço com relação à questão do alargamento da BR é mais no sentido operacional. Porque o entendimento que eu tenho é que nenhuma obra ela se inicia se não tiver um projeto completo. Então, o que a gente espera é que quando se deu o alargamento, o projeto ele estaria todo completo. E não entendo por que não começa por Natal. Por que não iniciou por Natal? Porque São José do Mipibu está pronto. Né? São José do Mipibu está pronto. Alargamento. Canguaretama está pronto. E essa cidade, né, vereador Batista, a gente sabe que o fluxo de veículo é muito pequeno. Na verdade, o maior prejuízo aí é para Parnamirim. Porque os natalenses já estão em Natal. E nós, que sempre buscamos Natal com relação ao trabalho, com relação ao comércio e a uma série de atividades que nós todos aqui temos em Natal, é que pagamos por isso. Né? Então, a gente vê que do ponto de vista operacional, se tivesse iniciado pelo local que tem a maior necessidade, a gente já estaria com isso tudo pronto. Quer dizer, o que é que acontece agora? A gente sabe que essa crise ela vai afetar muita coisa. Né? O outro problema é assim, a gente avaliar que vai sair dessa crise com rapidez, muito difícil. Muito difícil. Porque o Brasil ele entrou num currupi, né? Ele entrou num redemoinho que é muito difícil, a gente não sabe como vai se resolver essa crise. O ministro Lewandowski deu uma declaração, disse assim, não, o povo vai ter que aguentar 3 anos. É de lascar, né? O povo vai aguentar 3 anos. A nossa presidente, a gente sabe que ela não tem a menor condição de continuar na presidência. Não tem. O PT ele fica falando aí que os opositores querem dar o golpe, que isso, que aquilo. Não é. O impeachment é um instrumento legal. E a nossa presidente, se todos nós avaliarmos as declarações que a presidente dá, quando ela não está lendo um papel, ela deveria estar internada. Porque a presidente ela não formula absolutamente nada de uma pessoa totalmente perdida. O Congresso, na situação que virou, né? Para você, vereador Giovanni, negociar aquelas pauta-bomba, né? Que votaram algumas, você negociar 7 ministérios. Então, quer dizer, é uma situação que, para mim, é imprevisível se resolve ou se não resolve. A gente aguentar 3 anos afundando o país, ainda mais daqui a 3 anos, eu não sei ser candidato a presidente para pegar essa bomba, né, que vai estar a situação do Brasil daqui a 3 anos. Eu acho realmente assim muito difícil. Mas a crítica que eu queria fazer era com relação à questão operacional, de não ter se iniciado pelo local que tinha maior necessidade. Okay. Só para acompanhar o raciocínio de Vossa Excelência e do vereador Clênio em relação à desatenção do governo federal, porque aí eu acredito que o foco é o governo Dilma. Eu acho que o grande responsável pela situação que a gente se encontra é o governo Dilma. Desde o início se fala em roubo da TAM. Roubo da TAM para cá, roubo para lá. A bancada se uniu. Era um momento muito interessante para o nosso estado, a geração de emprego que isso daria.
O governador se empenhou, enfim, a classe política, a federação, a UFIERN, a CDL, enfim, a população criou aquela expectativa de que realmente o Rio Grande do Norte ia ter uma vez, ia poder contemplar os seus filhos com a geração de emprego e renda. Mas nessa viagem eu vim com essa triste notícia, que o vereador Gildados, parece que o governo federal ele andou tendo umas visagens e ele conseguiu que fosse adiado por mais um ano. Por esse ano, que também está finalizando, até o meado do ano que vem, que aí vem um período eleitoral, não se vê em roube, não se sabe se vem para cá, não se sabe para onde vai. A realidade é que alguém conseguiu desviar algo que estava tão próximo de acontecer. Inclusive, o governador se empenhou na questão dos acessos, que quem vai hoje para o aeroporto, por Igapó, pode perceber que avançou. O viaduto já foi praticamente concluído, os acessos estão bem avançados, mas, infelizmente, para roube, eles não vão servir, não nesse momento. E eu achei muito estranho, em conversas lá com quem entende, né, com quem tem participado das reuniões, percebe-se aí uma manobra do governo federal em levar para outro estado, Fortaleza, ou Ceará, ou Pernambuco. Eu concedo ao vereador Giovanni para finalizar, senhor presidente. Vereadora Cátia, obrigado pela sessão do APARTE. E observando a sessão de hoje, logicamente a retomada da senhora por essa casa, me veio a lembrança muito forte da importância do processo democrático, de nós podermos aqui ter posições diferentes, né? Do vereador Valério levantar a proposição da Previdência, o vereador Gildásio colocar a posição dele, da senhora colocar, né, a questão da BR-101, Batista, Clênio e outros, né, o próprio Gildásio, realizar os seus questionamentos. E eu digo isso porque eu creio que todos nós estamos, diríamos, indignados com o ataque terrorista que ocorreu esse final de semana em Paris. Porque o ataque é o inverso do que nós estamos discutindo aqui, permitindo a posição diferente. É a tentativa de imposição de um regime totalitário, né, que não admite posições diferentes, visões diferentes, que não admite que se tenha a possibilidade de discutir e de pensar de uma forma diferente como pensa, né, o Islã. E isso, eu acho que para todos nós precisamos reforçar, e eu estou aproveitando a parte para que a gente coloque isso com muita clareza, que nós não podemos admitir, né, regimes totalitários e regimes que queiram, porventura, impor, né, o seu desejo acima de qualquer coisa em relação às discussões que o processo democrático permite. E aí, aproveitando, né, essa fala, para colocar, logicamente, meu repúdio a qualquer ato de terrorismo que venha ocorrer, né, não só na França, mas em qualquer lugar do mundo, né, porque eu acho que nós temos que combater isso de forma permanente. E não podemos aceitar, né, esse tipo de ações de forma alguma. E aí, gostaria de contribuir com a discussão da BR-101 e talvez durante a audiência essa questão possa ser levantada, mas eu recordo que em 2013, quando eu assumi aqui, fui procurar o presidente do DENIT e falei com o doutor Ézio e vim aqui para essa casa, né, com o mesmo entusiasmo, né, que Vossa Excelência tem hoje e que eu compartilho com esse entusiasmo, porque o doutor Ézio é extremamente técnico,
mas não só técnico, ele tem o respaldo junto ao DENIT nacional, porque a sua vinda para Natal foi para resolver um grande problema que estava ocorrendo no DENIT do Rio Grande do Norte. E ele veio com o respaldo do DENIT a nível nacional, pela sua competência, pelo seu conhecimento. E aí eu gostaria de já convidar, se alguém quiser, eu já estava marcado, não sabia que a senhora ia conversar com ele hoje, mas eu estou marcado para ir amanhã às 10 horas no DENIT. Se alguém quiser nos acompanhar, né, nós iremos lá voltar a conversar com ele, porque nós já tivemos uma primeira reunião com ele, e ele dizia que nós teríamos boas notícias, que são as notícias que a senhora, né, traz na noite de hoje. Mas eu gostaria de fazer um registro que o doutor Ézio deixou o projeto todo pronto, Batista. E, na verdade, nós poderíamos já estar com o projeto, com encaminhamento completamente diferente que estamos hoje. Até porque, como Vossa Excelência bem citou, né, já existia, né, as emendas da deputada e hoje senadora Fátima e do deputado Henrique, hoje ministro do Turismo. O que ocorreu foi que, com a saída do doutor Ézio, naquele momento, em 2013, todos os projetos foram refeitos. E aí todo o projeto que tinha sido aprovado anteriormente para a BR-101 foi refeito. E, por incrível que pareça, eu diria que para a nossa infelicidade, naquele momento nós estávamos surfando no maior nível de investimentos do governo federal, através do PAC, que era 2013 e 2014, com relação à questão da Copa do Mundo. Portanto, esse time que o Rio Grande do Norte perdeu foi fundamental para não estarmos hoje comemorando já aí a construção de alguns dos viadutos. Porque nós paramos para poder refazer os projetos, para discutir áreas, para discutir ocupações e desapropriações que iriam ocorrer, e em função disso nós perdemos o time. Então, na conversa que eu tive com o doutor Ézio, ele me dizia: Giovanni, eu estou tendo que recuperar o tempo que nós perdemos, porque, por incrível que pareça, em 2014, o Rio Grande do Norte ficou em penúltimo lugar de recebimento de recursos dos DENITs do Brasil todo, porque simplesmente as coisas não aconteceram, e aí nós perdemos esse time. Por isso, eu parabenizo Vossa Excelência e creio, e o doutor Ézio já tinha me apresentado, o problema do esgotamento ali daquela região Neópolis, não é só para Neópolis e Pujiqui, tem Candelária e tem algo mais, é o Sun Valley, que toda aquela região de Sun Valley até hoje não pôde ser calçada, pavimentada, exatamente porque iria provocar um grande problema na BR-101. E esse projeto está sendo feito exatamente para começar essa correção. E na época ele já dizia que iria começar exatamente por ali. Então, eu acho extremamente oportuno a vinda do doutor Ézio para cá. Parabenizo Vossa Excelência. Acho que a grande discussão e a desconfiança natural que existe, por a questão dos times, mas como a senhora bem colocou, agora essa emenda ela é impositiva. O que é que significa dizer emenda positiva? É que, estando lá no orçamento, ela terá que ser cumprida, porque é uma emenda impositiva da bancada do Rio Grande do Norte. Então, não é uma questão de opção do governo de realizar ou não. Ela terá que ser de forma impositiva, porque estão lá os recursos para serem efetivados. Como os projetos já estão prontos, a empresa ganhadora já foi contratada, o serviço já foi iniciado, eu diria que nós não temos mais como não acreditar que a obra irá sair. Então, eu gostaria de parabenizá-la e reforçar mais uma vez que nós não podemos jamais admitir, nem no nosso país, nem no mundo, a intolerância. Muito obrigado. Só para contribuir, acrescentar o que Vossa Excelência falou da pessoa do doutor Ézio, ele é tão competente, ele tem uma abertura tão grande nos ministérios,
que a reta Tabajara também estava com o mesmo problema. E hoje a reta Tabajara, as obras foram retomadas. Então, a gente percebe a grande importância do superintendente. Para finalizar, acrescentando também o que o vereador Giovano falou em relação ao terrorismo, esse final de semana, segundo os dados da Polícia Militar e da Polícia Civil, foi o final de semana mais sangrento do nosso Estado, né, dos últimos 10 anos. E o que a gente percebe não é uma comparação, mas a gente percebe que a facção que existe dentro do nosso Estado, a facção que existe dos bandidos, vamos dizer assim, eles estão altamente organizados, altamente preparados em termos de equipamentos, de fuzis, né? O que a gente vê aí, o noticiário é que faz os arrastões, fazem as famílias de refém. Outro dia foi uma criança que passou mais de 6 horas com a arma apontada para a cabeça. E aí o vereador Clênio fala muito bem disso, que ninguém faz nada, ninguém vê nada. E a gente só vê o crime organizado se organizando cada vez mais. E deixando a população acuada, dentro de casa, assustada. A gente não sabe mais nem de que forma tratar essa questão. E a gente vê o governo do Estado inerte. A gente não consegue. A secretária de Segurança, ela só vai para, quando ia, que agora nem está indo mais da entrevista, para dizer que está tudo bem, que sempre são comparativos. Porque o ano passado foi menor do que esse ano. Gente, é claro, isso é notório, é público. O estado de calamidade, de terrorismo que se encontra no nosso Estado. E a população espera ações que não vêm. Nós estamos marcando, inclusive, a audiência para daqui a uns dias, o vereador, eu convidei com o presidente, para falar sobre as delegacias do nosso Estado, do nosso município, porque a gente precisa fazer alguma coisa. Essa casa precisa se manifestar e apoiar os delegados que aí estão, porque não tem a mínima condição de trabalho. Não existe viatura, não existe material humano, não existe material de expediente, não existe nada. E a população é quem, mais uma vez, é quem está à mercê dos bandidos. Era só isso. Obrigado pela atenção. Na ordem do dia, em única discussão e única votação, moção de pesar 033/2015, a família lotada pelo falecimento da senhora Yara Castro de Souza. Autor, vereador Elienay. Em única discussão e única votação. Quem for a favor, permaneça em seus lugares. Aprovado. Moção de pesar 034. A família lotada pelo falecimento do senhor Luiz Dantas da Silva. Autor, vereador Elienay. Em única discussão e única votação. Quem for a favor, permaneça em seus lugares. Aprovado. Em primeira discussão e primeira votação, projeto de lei ordinário 061/2015, que institui novos valores a título de gratificação de plantão extraordinário criada pela Lei 922, de 4 de julho de 1997, da outra providência. Autor, Poder Executivo. Em primeira discussão, em primeira votação. Quem for a favor, permaneça em seus lugares. Aprovado. Projeto de lei ordinária 063/2015 institui novos valores a título de gratificação de plantão extraordinário para os servidores médicos, criada pela Lei 922, de 4 de julho de 97, alterada pela Lei 1416, de 11 de março de 2009, Lei 1472, de 3 de dezembro de 2009, Lei 1548, de 21 de setembro de 2011 e Lei 1629, de 9 de outubro de 2013, da outra providência. Em primeira discussão, em primeira votação. Quem for a favor, permaneça em seus lugares. Aprovado. Projeto de lei 056/2015, que autoriza o município de Panamirim a criar o programa de atendimento veterinário gratuito aos animais domésticos da população carente. Autor, vereador Antônio Taveira, Rosano Taveira da Cunha. Quem for a favor, permaneça em seu lugar. Em primeira discussão.
Aprovado. Em primeira discussão, projeto de lei 067/2015, que altera o inciso 1º do artigo 1º da Lei Municipal 1471, de 3 de dezembro de 2009, com as suas alterações posteriores, efetuada pela Lei 1549, de 21 de setembro de 2011, e Lei 1629, de 9 de outubro de 2013, e da outras providências. Em primeira discussão, em primeira votação, quem for a favor permaneça em seus lugares. Projeto aprovado. Como não há nenhuma matéria deliberada, eu por encerrada a sessão, convocando outra para amanhã, horário regimental.